Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, graças a Deus, estamos aqui para mais uma aula de Atos dos Apóstolos. Nesta oportunidade, nós vamos estar estudando a lição de número 12 com o título Valor do Testemunho Cristão. O texto áureo nosso está em Atos 1:8, que é o principal capítulo e versículo do livro de Atos dos Apóstolos. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Como eu disse, o principal versículo, e nós temos aqui dentro desse versículo a missão, ser testemunhas. Foi para isso que o Senhor havia levantado aqueles homens, também encheu cada um deles de poder, com o objetivo de testemunhar então da sua graça, testemunhar aí do seu amor, testemunhar também da sua palavra. Esse é então o maior objetivo desta graça e desse poder que foi derramado sobre aquele grupo de irmãos naquela ocasião, que se formou então a igreja primitiva. Os nossos objetivos da nossa aula: primeiro, aprender a testemunhar então como Jesus Cristo testemunhou, observar como exemplo o testemunho do apóstolo Paulo e, por fim, encorajar os adolescentes a testemunharem então de Jesus Cristo. Vamos lá, vamos seguir a nossa aula aqui. Nós temos uma leitura bíblica em Marcos capítulo 16, verso 15 até o verso de número 20, tá bom? E isso vai ser feito na sua aula, diante da sua classe. Por hora, nós vamos fazer então a nossa introdução aqui no quadro. Vamos acompanhar, por gentileza. Nessa lição, veremos exemplos de ministérios que cumpriram fielmente o ID do Senhor. Estudaremos ainda como Jesus viveu plenamente para testificar do Evangelho. Apontaremos também como Paulo, ao ser comissionado, seguiu piamente a ordem divina, e notaremos por fim que essa missão ela foi estendida a todos os membros da Igreja de Cristo. Dessa forma, nós temos aqui o nosso primeiro tópico, que é o exemplo de testemunho de Cristo. Segundo o dicionário aí mencionado para vocês, testemunha é a pessoa que atesta a veracidade de um ato, ou então ela vai prestar um esclarecimento a respeito aí de um determinado acontecimento, né? Confirmando esse acontecimento ou então negando. Em suma, é aquele que relata um fato que viu ou então ouviu. Exatamente isso é ser testemunha. Então, se não houver esses requisitos aqui na vida da pessoa, ela não pode ser uma testemunha, né? Principalmente essa última parte que eu destaquei para vocês, que é ver e ouvir, ou seja, assistir aquele acontecimento, aquele fato, para então poder testemunhar e testificar disso. De outra forma, isso não seria possível. Eu quero ler com os irmãos dois versículos bíblicos, pois nós estamos aqui no nosso primeiro tópico falando a respeito do testemunho do Senhor Jesus Cristo. E o primeiro texto está no capítulo 8, verso 38 do Evangelho segundo registrou João. E esse versículo, ele diz o seguinte: vamos fazer essa leitura aqui. Verso 38. Eu falo do que vi junto de meu Pai, e vós fazeis o que também vistes junto de vosso Pai. Ou seja, a atitude, o comportamento, a ação, o modo de viver, aquilo que se faz, tudo tem aqui então
como testemunho de outrem. No caso do Senhor Jesus Cristo, ele está falando do próprio Pai, ou seja, o Senhor Deus, o Criador dos céus e da terra, de onde ele veio. Então, aquilo que Jesus ele faz tudo de acordo com a vontade do Pai. Assim, testemunhando do que ele viu e daquilo que ele ouviu. Também nós observamos na lição que Jesus ele tinha autoridade no falar. Por quê? Por conta exatamente de ser uma testemunha fiel, uma testemunha verdadeira daquilo que ele pregava, que era o amor do Pai, que era a vontade do Pai em resgatar aqueles que se haviam perdidos. E então Jesus, ele dá o testemunho desse evangelho, e o seu testemunho não é só verbal, o seu testemunho é na prática. Então isso lhe conferia muita autoridade. Por isso que uma testemunha, ela realmente tem que ser aquela que assistiu aquele fato ou assistiu algo ou assistiu aquilo a respeito do que fala. Não tem como, eu já disse, não ser diferente do que isso aqui, tá bom? Então isso é ser testemunha, e o primeiro exemplo está em Jesus Cristo. O segundo versículo está no capítulo de número 12. Versículo 49. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu mandamentos sobre o que hei de dizer e sobre o que hei então de falar. Então, aqui está mais outro versículo bíblico que atesta a veracidade do testemunho do Senhor Jesus Cristo. E por último, mais um versículo para nós fazermos a leitura no mesmo livro, né, esse mesmo evangelho que João escreveu, capítulo 15 agora, capítulo 15, verso 15. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Olha só, aqui outro ponto importante para nós destacarmos essa veracidade do testemunho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E dessa forma ele saía por todas aquelas cidades, por todos aqueles povoados, e testificando e falando do amor de Deus, do amor do Pai. Amor este que ele é o próprio, né? O próprio amor de Deus, a maior expressão do amor de Deus ali estava em Jesus Cristo. Então, uma testemunha veraz da graça maravilhosa do nosso Deus. No nosso segundo tópico, irmãos, no nosso segundo tópico, nós temos o exemplo de testemunho do apóstolo Paulo. É interessante nós falarmos de Paulo aqui, porque ele foi uma testemunha também da graça e do amor de Deus. Ele foi testemunha de uma vida transformada, pois ele foi um perseguidor da igreja, e quando ele teve o seu encontro com Cristo no caminho de Damasco, e a sua vida então foi transformada naquele momento, e dali ele já vai perguntar para o Senhor o que o Senhor queria que ele fizesse. Então, depois das orientações do Senhor, esse homem que outrora foi um perseguidor, agora ele é uma testemunha viva de Cristo. Vale sempre a gente ressaltar que essas testemunhas do Senhor Jesus Cristo, eles estão pregando que Cristo, ele vive. No caso de Jesus Cristo, ele pregava, ele ensinava a respeito do Pai, que ele era o Filho de Deus.
que ele havia vindo de Deus e dava testemunho de que o Pai realmente ele ama o pecador e, como eu já disse, a expressão maior do amor de Deus em Cristo. Já a partir daqui, e nós escolhemos então Paulo para ser o nosso alvo de estudo a respeito da testemunha, é falar de Cristo ressurreto. Tá? Naquela ocasião, então, os judeus mataram a Jesus Cristo crucificado naquela cruz. No entanto, Jesus, ao terceiro dia, ele ressuscitou e ele apareceu antes mesmo de voltar para os céus. Ele ainda aparece aos seus discípulos por um espaço de 40 dias, falando ainda a respeito do reino de Deus. Ou seja, estes homens, eles tiveram um encontro, contato com o Senhor Jesus Cristo após a sua ressurreição. E esses homens então testificaram que Jesus ele estava vivo. Paulo, ele teve um encontro com Cristo no caminho de Damasco e ele testifica também que Jesus estava vivo. E a maior força do seu testemunho é a transformação da sua vida. E Paulo, ele vai fazer desse seu testemunho o cerne das suas pregações, principalmente no final aí do seu ministério, quando ele comparece diante das autoridades, tanto religiosas quanto políticas, e a sua pregação consistia exatamente no encontro que ele havia tido com o Senhor Jesus Cristo, ou seja, mostrando que Jesus estava vivo e que a sua vida ela foi transformada por esse Jesus vivo, que esse Jesus estava então realmente operando em Paulo e através desse apóstolo que era Paulo. E nesse testemunho então aí de transformação de vida, nós temos aqui esse exemplo maravilhoso de Paulo. Por fim, nosso terceiro tópico, nós temos testemunhando as obras de Cristo em minha vida. Ora, se Jesus, ele já nos ensinou testemunhando do Pai, do que viu diante do Pai, e passou a nos ensinar daquilo que ele viu e ouviu, Paulo e também os demais apóstolos e demais discípulos deixaram também o exemplo de um bom testemunho, de falar de Jesus ressurreto e de um Jesus que transforma a vida do mais vil pecador. Logo, isso também está agora para nós. Afinal de contas, na nossa leitura bíblica em classe está exatamente que após a ressurreição, o Senhor nos incumbiu dessa responsabilidade de ir e pregar o evangelho a todas as criaturas. E como que nós vamos pregar? Também através desse testemunho, primeiro, de que Jesus ele vive. E como que eu sei que Jesus vive? Ora, eu tive a minha vida transformada, a minha vida foi mudada, e isso que ocorreu em mim só poderia acontecer por meio de Cristo Jesus. Nenhuma ciência, nenhuma tecnologia, nada desta terra poderia fazer uma mudança tão radical em mim se não for pelo poder de Deus, por meio de Cristo Jesus. E então eu sou uma testemunha viva de que Jesus realmente ele vive e que transforma a vida do mais vil pecador. Dessa forma, nós temos que seguir. E nós temos aqui essa frase, e eu vou ler. Já se disse que as palavras convencem, mas só os exemplos arrebatam ou arrastam. Dessa forma, como cristão, nós devemos cumprir o ID do Senhor com alegria e amor, pois é um privilégio, como embaixadores de Cristo, anunciarmos as verdades do reino aos que sem Deus e sem esperança estão perdidos. Então vamos levar essa mensagem adiante, testemunhando, testificando, primeiro do que nós ouvimos e do que nós temos visto. Nós temos experimentado do amor de Deus em Cristo Jesus. Sim,
nós temos certeza de que Jesus vive. Assim nós vamos levar essa mesma mensagem para as demais pessoas. Assim como essa mensagem chega até nós e transforma a nossa vida, agora nós queremos que essa mensagem também chegue até as pessoas para que a vida delas também seja transformada por esse mesmo poder. Daí então a importância do testemunho cristão. Nenhum cristão pode receber essa mensagem, ter a sua vida transformada e ficar escondido. De forma alguma. Não vai pegar aí uma lâmpada, né? Uma tocha e vai esconder. Não, vamos colocar ela num velador, vamos colocar ela em um lugar que possa iluminar para cumprir o seu objetivo, que é trazer claridade. Assim também, uma vida transformada pelo poder de Cristo Jesus não pode ficar parado naquele que foi transformado. E essa mensagem precisa ser levada adiante. E isso vai ser feito através do nosso testemunho. Então, vamos explicar isso para a nossa classe de adolescentes, que, primeiro, é necessário, antes de testemunhar, ouvir de Jesus, conhecer Jesus. A partir disso, então, levar a mensagem adiante de mudança, de transformação, de renovação, que é o Evangelho, que nada mais é do que boas novas, notícias alvissareiras. Essa boa notícia chegou até nós? Bem, se chegou, então agora levemos adiante. Amém? Vamos para a nossa conclusão. Nessa lição aprendemos qual foi o proceder do Senhor Jesus em seu ministério e sacrifício, como testemunha do reino celestial. Observamos como Paulo, o apóstolo dos gentios, obteve sucesso ao pregar ao mundo antigo, demonstrando em atitude sua fé no Filho de Deus, e por fim fomos orientados a viver de modo a refletir a glória de Deus, sobretudo na pregação do Evangelho. Que o Senhor Deus dê graça a cada um de vocês para, na sua classe, lá juntamente com os adolescentes, poder então transmitir essa mensagem, esse ensino da importância do testemunho cristão. E só pode testemunhar aquele que ouviu e viu. Portanto, vamos incentivá-los a ter uma verdadeira experiência com Cristo Jesus, a fim de que possam ser testemunhas realmente verdadeiras do amor de Deus. Que Deus continue abençoando os irmãos em nome de Jesus. Amém.